A aula hoje é sobre um documento bem importante, mas muito pouco conhecido. Você conhece? A gente vai falar sobre as orientações curriculares para o ensino médio. Então, tem as DCN, são as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, que são aquele conjunto de diretrizes, de princípios, que falam sobre o currículo e que são considerados lei. Tem os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, os PCNs do ensino médio, que são referenciais e que não têm um caráter de legalidade, e a gente tem as Orientações Curriculares, que são um documento que surgem a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ele é um documento interessante porque ele amplia aquela discussão que os parâmetros trazem. Ele vai falar área por área de conhecimento, as suas disciplinas, trazendo, então, um entendimento dos objetivos que aquela disciplina, que aquela área tem para o ensino médio. Bem importante essa aula, bem importante você ficar atento. Então, aqui estão o título de novo, as orientações curriculares para o ensino médio. Então, o documento, é lógico, gente, que aqui a gente vai trazer as ideias iniciais do documento, as principais na realidade. Agora, seria muito legal se você em casa baixasse o documento e tivesse, até porque ele é um documento interessante. Para além das questões de concurso, você, professor, é um documento que vale a pena você ter. Baixa lá, coloca lá o nome, são 3 volumes, você baixa os 3 volumes no teu computador e vai lendo, tá? Aqui eu peguei aquilo que é mais importante, dei uma espremida naquilo que os concursos mais se interessam para poder trazer essa aula para você. Então, o documento começa sempre discutindo o que é o currículo. Essa é sempre uma definição muito importante para quem faz concurso. Definir currículo é essencial para a gente entender, quando a gente diz orientações curriculares, que orientações podem ser essas. Então, aqui a gente entende que currículo é a expressão dinâmica do conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos seus alunos e que se propõe a realizar com e para eles. Então, já tem aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é a ideia de currículo como algo pensado pelo professor e colocado para o aluno, na realidade aqui já traz uma alteração. A gente está falando com e para. Se é com eles, a ideia que a gente tem é de que os alunos contribuem também nessas propostas que dão conta do que a gente chama de currículo. Então, qualquer orientação que se apresente não pode chegar à equipe docente como prescrição quanto ao trabalho a ser feito. Nada disso aqui é uma prescrição. Por quê? Porque tem que considerar projeto pedagógico da escola, que tem que ser, assim como o currículo, que tem que ser objeto de ampla discussão, para que as suas propostas se aproximem sempre mais do currículo real que se efetiva no interior da escola e de cada sala de aula. Então, veja, o currículo, as orientações curriculares aqui, elas precisam ser ressignificadas no contexto de cada escola e de acordo com o projeto político-pedagógico de cada escola. E é por isso que ela é com e para os alunos. O com entra na medida que a gente entende que um projeto político-pedagógico, ele é discutido por toda a comunidade escolar. E nessa discussão, nessa comunidade escolar, os alunos têm um papel importante. Especialmente quando a gente fala de alunos do ensino médio, que já têm condições, experiências suficientes para começar a participar daquilo que se quer naquela instituição educativa. E aí, seguindo a mesma divisão proposta nos parâmetros curriculares do ensino médio, o documento vai começar, então, a abordar áreas. Primeira área aqui, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, nós vamos ver agora todas aquelas disciplinas que fazem parte dessa área e um pouquinho dessas disciplinas, aquilo que é mais importante para a gente ter a visão geral desse documento. Lógico que se você é o professor de uma dessas disciplinas, qualquer disciplina do ensino médio, eu sugiro que você vá até esse material, pegue a sua disciplina e dê uma ampliada, tá? Aqui a gente vai fazer uma visão mais geral dessas situações. Então, a gente vai pegar a primeira área, que é a língua portuguesa, e a gente vai falar, então, da língua portuguesa no contexto do ensino médio. Lembra que a gente está falando do ensino médio aqui o tempo inteiro, tá? Então, espera-se o desenvolvimento de capacidades
que possibilitem ao estudante. Lembra que essa questão de você capacitar o estudante, de você dar a ele possibilidades, é uma marca do ensino médio, né? Então, avançar em níveis mais complexos dos estudos, integrar-se ao mundo do trabalho com condições para prosseguir com autonomia o caminho do seu aprimoramento, atuar de forma ética e responsável na sociedade, tendo em vista as diferentes dimensões da prática social. Então, a gente quer uma língua portuguesa, né, que instrumentalize o aluno para essas situações. A língua seja um instrumento para que ele possa pensar em níveis mais elevados de ensino, para que ele possa se integrar no mundo do trabalho, né, com condições e com autonomia para prosseguir no seu aprimoramento, e também que a gente tenha sempre em vista a dimensão da prática social. O que é essa relação toda que a gente está falando de prática social? Pensa que a língua existe, e a língua portuguesa, ela é ensinada não só para efeitos de nota ou de avaliação, ou de conteúdos gramaticais que o sujeito tem que ter. Não, não é isso. A língua, ela é ensinada para que o sujeito possa saber fazer uso dela no seu cotidiano, na sua prática social. Saiba falar, ler um texto, interpretar o texto, escrever um texto, dentro dessas práticas sociais que são tão importantes hoje em dia, tá? Então, ao longo da sua formação, o aluno deve, de acordo com o documento, tá, gente? Ó, conviver de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de produção e de leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem. Então, ó, olha, o suporte escrito, oral, imagético, ou seja, as imagens, porque as imagens também comunicam. A gente também pode ler imagens, a gente pode ler obras de arte, por isso o imagético, o digital e etc. O digital hoje, gente, faz parte do cenário cotidiano das nossas vidas, né? Essa questão digital. Então, dificilmente você encontra um aluno hoje que não tem WhatsApp, a não ser que sejam em regiões que ainda não têm internet, se é que elas existem, nem eu sei te dizer isso, tá? Acho que não. Mas, enfim, vamos pensar que talvez seja uma possibilidade. Mas essa questão digital, ela hoje está muito marcada e muito presente, e a gente precisa ter atenção nessas questões. Então, de modo que ele conheça, use e compreenda. Preste atenção. Então, ele tem que conhecer, usar e compreender a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento em emergência na nossa sociedade. Letramento, para quem não está muito familiarizado com essa palavra, letramento significa a função social da leitura e da escrita. As práticas de letramento são aquelas práticas que permitem o menino usar o texto naquele contexto que é necessário. Porque a sua forma de inserção social se dá também, e talvez muito prioritariamente, pelas questões da leitura e da escrita. E, portanto, ele precisa usar. Por quê? Porque quando o texto fala aqui de emergência em nossa sociedade, emergência é aquilo que está emergindo. E as novas formas de comunicação digitais hoje estão em emergência. Cada hora surge uma forma diferente. Isso está trazendo propostas diferentes para profissionais que estão mudando as suas formas de comunicação. Diferentes negócios vão surgindo por conta dessa questão das linguagens, tá? E a gente tem que pensar que essas novas linguagens são geradas nas e pelas diferentes esferas das atividades sociais, literária, científica, publicitária, religiosa, jurídica, burocrática, cultural, política, econômica, midiática, esportiva e assim por diante. Então, a gente tem várias linguagens que são específicas. E se você olhar, a forma, por exemplo, que eu vou encontrar no texto jurídico é completamente diferente de um texto esportivo. E, na realidade, quando a gente está falando de letramento, é de permitir que o aluno consiga trilhar por esses diferentes textos sem maiores problemas, que ele consiga entender esses diferentes tipos de linguagem que dão conta dessa questão da língua portuguesa. Além disso, conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de leitura e de escuta, que lhe propiciem uma inserção em práticas de linguagem em que são colocados em funcionamento textos que exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados em situações de interação informais, sejam elas face a face ou não. Então, lembra,
essas situações de produção de escrita, de produção oral e de produção imagética que sejam para além daquilo que ele está habituado. Então, ele tem que pensar quando ele está em xeque, frente a frente, com aqueles textos que exigem conhecimentos que são para além daqueles conhecimentos mais banais da escola. Então, a tarefa da língua portuguesa é ampliar esse repertório de linguagens e de possibilidades. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.